E aí, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao evento de 3 dias da semana do especialista em proteção e controle. O meu nome é Rodrigo Comunian, coordenador da Pronext Engenharia e da Pronext Educa, e nos últimos 10 anos, eu e a equipe da Pronext realizamos centenas de serviços na área de proteção de sistemas elétricos. E nesse evento eu vou ensinar os primeiros passos para você, técnico, engenheiro e eletricista iniciante, a se tornar um especialista em proteção e controle de sistemas elétricos, mesmo que você esteja iniciando do zero. A Pronext Engenharia atua como uma engenharia consultiva para o setor elétrico. Eu vou rapidamente apresentar a empresa, pois devido ao contexto das aulas que vamos fazer daqui para frente, acredito que faça sentido vocês conhecerem rapidamente a empresa. O foco não é a Pronext Engenharia, mas acredito que faça sentido resumir um pouco das atividades que fazemos aqui todos os dias da empresa, que de uma forma ou de outra tem a ver com o contexto do evento. Então vamos lá. Nós atuamos nas áreas de estudos elétricos, projetos elétricos de subestação, serviços de engenharia SPCS, engenharia do proprietário e treinamentos. Só para não passar batido, já que o objetivo do evento é também para técnicos ou engenheiro eletricistas que estão iniciando do zero, então eu vou fazer questão de quando aparecer alguma sigla ou algum termo em inglês, eu vou explicar o que é cada sigla de forma simples e objetiva. E quando aparecer esse termo em inglês, eu também vou traduzir ele. Tá? Claro, eu sei também que tem profissionais experientes que nos acompanham, que já conhecem a área, já conhecem os termos, já conhecem os jargões, e espero a compreensão de vocês quanto a isso, beleza? Então vamos lá. O significado de SPCS, portanto, uma sigla que eu citei acima, né? E é muito conhecida no setor elétrico, é Sistema de Proteção, Controle e Supervisão. Mais à frente a gente vai voltar e dar mais contexto sobre a área SPCS, fiquem tranquilos. Beleza, seguindo. Eu vou explicar rapidamente cada área que atuamos, que eu acabei de citar acima, de uma forma bem simplificada, com o objetivo de colocar todos na mesma página para que conheça um pouquinho mais de cada serviço da Pronext, beleza? Então vamos lá, nós atuamos nas áreas de estudos elétricos, tanto para a fase de projeto básico, quanto para a fase de projeto executivo. Desenvolvemos estudos de curto-circuito, fluxo de potência, coordenação de isolamento, estudos de transitório, estabilidade. Desenvolvemos também estudos de qualidade de energia e de proteção de sistemas elétricos, tanto para a rede média e também para a rede básica alta tensão. Os estudos voltados para a indústria que a gente realiza incluem o estudo de energia incidente, né, ou estudo de arc flash, baseado na I3E 1584 e na FPA 70E. Na área de projetos elétricos, desenvolvemos desde o diagrama unifilar básico do projeto até o projeto executivo de todos os documentos. Inclusive, durante as aulas, eu vou citar alguns desses documentos no contexto adequado ali. Para serviços de engenharia SPCS, oferecemos serviços de proteção e controle. Também vou citar mais detalhes dessas atividades, que, inclusive, é o principal foco do evento e todo o contexto aí envolvendo a área SPCS, beleza? Também atuamos na engenharia de proprietário, como parceiro de algumas empresas nesse ramo. E atuamos também na área de treinamentos, tanto presencial quanto online e híbrido, né? Vamos abordar também mais detalhes em breve. De uma forma bem resumida, oferecemos serviços de treinamento presencial ou em company na área de estudos elétricos, especificamente utilizando os softwares ETAP e também o CEPEL na fase e na rede. Tá? Oferecemos também treinamentos na área de proteção, incluindo treinamento de análise de oscilografia. Então, de todas as áreas citadas, somando, né, temos centenas e mais centenas de cases com dezenas de clientes. Mas voltando, o objetivo aqui não é falar da Pronext, foi apenas uma rápida introdução. O objetivo foi mostrar rapidamente que o caminho que eu trilhei, mas não apenas eu, como também dezenas de colaboradores da Pronext trilharam, e também dezenas de alunos vêm trilhando e conquistando espaço na área de proteção. Vejam esses vídeos. Meu nome é Joalisson Cavalcante, eu sou supervisor de SPCS. Eu tinha um conhecimento bem vago sobre proteção e controle, mas daí a empresa decidiu investir em mim antes de fazer o curso, né? Eu me cagava de medo. Eu tinha muito medo de acessar o relé, justamente porque, quando eu era técnico, auxiliando os outros colegas, a gente teve um desligamento indevido, né, de uma linha de distribuição. Na época eu trabalhava como distribuição. E daí a gente fica com aquele receio, né? Pô, agora aqui é transmissão. Então o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a gente fica com aquele receio de, cara, vou precisar mudar esse ponto. E se na mudança desse ponto der um trip no disjuntor, travar o disjuntor, fazer qualquer uma coisa, travar o relé, por exemplo?
né? Então, assim, eu ficava com medo, né? Porque após o curso, a gente tem um conhecimento, a gente ganha uma segurança, diz assim, não vai dar trip, não vai acontecer isso por causa disso daqui. Com confiança e maestria, né? Porque assim, a gente sabe assim, mudar assim um parâmetro, um ajuste, no começo, pra quem não entende é bicho de sete cabeças. Pra quem não entende é bicho de sete cabeças. Pra quem entende, o cara fala assim, foi tranquilo. Mas quem tá fazendo a primeira vez, aquele gelinho na barriga, né? E depois que a gente conclui, o pessoal fala, pô, velho, você desenvolveu pra caramba, desenrolou, parabéns. Meu nome é Caio Henrique. Atualmente trabalho na Aurea Energia, no centro de operações, né, como técnico de operações. Você entender como que uma seletividade funciona, né, uma coordenação entre proteções, ela tem que funcionar corretamente para eliminar a tua falta ali, na falta do sistema, de uma forma correta e ágil, sem implicar em danos ao equipamento, né, porque era algo que eu tinha muita dificuldade de compreender, né, como que proteções de equipamentos em si tem que se conversar para garantir que a falta vai ser extinguida no momento certo, na hora certa, e pelo equipamento certo, né? Acho que isso é o mais importante da gente poder compreender. E na imersão pude vivenciar um pouco disso, né? Nas aulas online tinha uma explanação bem completa. E ficou um pouco mais claro de que uma correta parametrização da proteção é muito importante, porque não adianta nada você ter uma proteção atuando se você não consegue compreender o que aquilo ali pode estar implicando no seu equipamento ou no sistema. O treinamento em si, a imersão, deu, né, um panorama, uma visão mais ampla de como que as coisas funcionam, né, como que a parte de proteção é importante para o correto funcionamento e a correta parametrização das proteções em si como um todo, né, o quanto é importante você saber entender como que aquilo funciona. Meu nome é Bruno Gostoso Franzoni, eu sou natural de Ribeirão Preto, atualmente moro em Franca. Eu tenho 28 anos e eu trabalho na CPFL Paulista. Na CPFL Paulista, meu cargo é técnico de subtransmissão. E eu me sinto assim, um pouco mais seguro, porque quando eu pegava o relé da Cell, eu não conseguia fazer o backup daquele negócio. Eu fazia uns backups totalmente atrapalhados e ninguém me ensinava. Então, com a base da formação, hoje fica tranquilinho de fazer. Então, o que mudou principalmente foi assim, a gente às vezes fica muito focado em relé de proteção, só relé de proteção. Mas a gente tem que saber o que está por trás também disso. Por exemplo, venha ali um nível de curto-circuito, como é que ele chegou naquele valor. E, por exemplo, se a gente faz um ensaio de curto, o que a gente tem que observar? Se é só sequência positiva, se é só sequência negativa, sequência zero. E o treinamento ele vem desde o básico, que é o cálculo de curtos, isso aí tem que estar no feeling do cara, e depois vem com os transformadores, né? Então já começa vindo do pátio, do PC, TP, do trafo, vem com as funções de proteção para cada equipamento, para cada filosofia de proteção, e finalmente ele começa a vir para o relé, a parte de comunicação, 1850, que é os protocolos da norma, GUS, NMS, Simple Valve. Tudo que está ali, o cara precisa aprender e só praticar. Tá tudo ali completinho. A formação tá completa. Agora que eu dei um pouco do contexto da Pronext, eu vou explicar um pouco da minha carreira, um pouco da minha história e também do método que eu vou explicar nesse evento. Quando eu iniciei minha carreira profissional na área de proteção, eu enfrentei inúmeros desafios. Naturalmente, por estar começando, eu não tinha experiência. No entanto, além dessa falta prática, eu também me deparei com uma escassez de materiais de apoio que realmente facilitassem, por exemplo, o meu aprendizado. Os recursos disponíveis, quando encontrados, eram em sua maioria extremamente teóricos e não me davam a confiança necessária para executar as atividades ali no dia a dia. Interpretar documentos técnicos, como estudos de proteção, diagramas funcionais e lógicos, era uma grande dificuldade para mim. Embora eu tivesse uma base teórica, conectar os conceitos com a prática era um obstáculo. Eu não conseguia, por exemplo, enxergar o sistema elétrico potente de forma ampla e aplicada, o que tornava desafiador entender o funcionamento real do sistema. A teoria aprendida na universidade e no curso técnico que eu fiz, apesar de ser valiosa, não refletia a realidade prática que eu enfrentava no início ali da minha carreira. Então diversas dúvidas surgiam constantemente, como onde encontrar um guia passo a passo para realizar testes de proteção, como aprender as funções de proteção do zero, de que forma utilizar a mala de teste corretamente, o que é a norma IEC 1850 e como aplicá-la na prática, como saber se a ligação do TC ou do TP está correta, como ter a confiança para saber se eu estou fazendo certo ao conectar o relé de proteção para parametrizar, né, o relé, ou fazer uma lógica nele. Quando aparecer um problema no campo, será que eu vou conseguir resolver? Será que eu vou conseguir concluir o trabalho, né, do meu cliente com confiança? Será que eu vou conseguir atender expectativas do cliente? Se tiver alguma dúvida, o que eu vou consultar? A quem posso recorrer? Como eu vou conseguir dominar os conceitos de proteção, de relé de proteção, de mala de teste, IEC 1850, tudo isso ao mesmo tempo? E se eu errar a parametrização? E se eu cometer algum erro, quais serão as consequências?
empresa, para o cliente, para o sistema elétrico, até mesmo para a minha carreira. Você também já deve ter tido algumas dessas dúvidas pairando aí na sua mente. Você que já iniciou na área, já passou pela sua cabeça algumas dessas perguntas? E você que não iniciou e quer fazer uma transição, já pensou ou passou pela sua cabeça algumas dessas questões? E você que não atua ainda, mas já tem experiência em alguma outra área, já é um profissional em alguma outra área, já se sentiu assim em algum momento na sua carreira, na sua própria área? E digo não apenas no início da jornada, né, da jornada profissional. Mesmo após alguns anos de experiência, já passou por situações semelhantes? São perguntas, né, reais e também de reflexão. Eu acredito que não só eu passei, mas todos, em algum momento, em algum desafio que enfrentou na carreira, passou por essas perguntas ou outras similares. E a partir disso, o que acontece? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Bom, no meu caso, nada de mágico. Eu me concentrei em aprender com todas as oportunidades que tive e absorvi delas o máximo que pude. Seja através de cursos que tive a oportunidade de fazer, através de consultores experientes que tive a oportunidade de conhecer ou contratar, através de mentores que tive contato, sejam esses mentores colegas de trabalho da empresa que trabalhei, colegas de trabalho em campo, né, que a vida vai te apresentando ao longo do tempo, e claro, né, a partir da minha própria vivência e experiência da realidade do dia a dia da aplicação da engenharia. Eu fiquei 10 anos em campo. Eu tive muitas oportunidades, foram centenas de serviços realizados ao longo desse tempo. Além do Brasil, eu tive a oportunidade de fazer startup e comissionamento em 3 países diferentes: Paraguai, República Dominicana e México. Nessas ocasiões, eram todas plantas de geração, né, só por curiosidade. E por que eu estou falando isso? A partir de um determinado momento, você começa a notar um padrão, você começa a observar que existe um caminho mais seguro e que te dá mais confiança para você fazer as coisas. A partir da minha observação, né, da realidade, eu comecei a organizar o conhecimento e aplicá-lo quanto eu pude em repetidos e repetidos trabalhos. E cada vez que eu aplicava, repetia, aprendia mais um pouco, e organizava novamente o conhecimento, e começava tudo novamente. E a verdade é que eu não parei até hoje, e faço isso até hoje, e não pretendo parar. Seguindo, eu vou explicar os próximos passos da minha história. A partir do momento que eu precisei capacitar minha própria equipe de colaboradores, eu comecei a organizar cada vez mais esse conhecimento que eu citei. E também investir em equipamentos, ferramentas e no laboratório da Pronext. No primeiro momento, no início, eu não tinha relés para treinar a equipe, apenas o material e o conhecimento que eu havia reunido ao longo do tempo. Mesmo sem um laboratório, relés de proteção, mala de teste, eu consegui treinar a equipe. Ao longo do tempo, claro, foi possível investir em relés, investir em mala de teste, investir numa infraestrutura que proporcionou ainda mais celeridade ao método que eu fui criando ao longo do tempo. Foi possível treinar mais rapidamente os profissionais recém-chegados e isso acelerou a jornada deles na empresa. Esse método eu chamo de setup. O que é setup? Setup é uma sigla que significa conhecimento técnico através de aprendizagem prática. O que é exatamente essa metodologia? Para isso eu vou dar uma visão do que é conhecimento teórico, o que é conhecimento técnico e o que é aprendizagem prática, para justificar o porquê desse nome e dessa metodologia, beleza? Então, o que é conhecimento teórico? Conhecimento teórico é baseado em conceitos, regras e fundamentos aprendidos por meio de estudos formais. Ele fornece uma visão ampla e conceitual sobre um determinado tema, permitindo que o profissional compreenda o porquê e como as coisas funcionam. O conhecimento teórico é adquirido através de escolas e universidades. Normalmente não envolve aplicação prática imediata. Exemplo: aprender os fundamentos e princípios de proteção de sistemas elétricos, aprender os fundamentos e os princípios do relé de proteção, aprender os fundamentos e princípios do curto-circuito. Então, resumindo, trata de conceitos, uma visão mais ampla dos tópicos e disciplinas. O conhecimento teórico é importante? Sim, porque através do conhecimento teórico é que você vai entender o porquê por trás das práticas, em vez de apenas seguir procedimentos e planilhas de forma mecânica. Além disso, o conhecimento teórico ele permite que o profissional consiga analisar situações, identificar problemas e tomar uma decisão acertada. Então, até aqui expliquei o conhecimento teórico. Agora, o que é conhecimento técnico com aprendizagem prática? Na minha visão, é um conjunto de habilidades e competências adquiridas por meio de estudos, consultorias, treinamentos, formações e experiências em determinada área de atuação. É o processo de adquirir habilidades por meio de experiência direta, aplicando os conceitos teóricos em situações reais ou simuladas.
A aprendizagem prática, o profissional aprende fazendo, consolidando o conhecimento teórico de forma eficaz, aplicando no dia a dia. O conhecimento técnico serve para você aplicar em tarefas e processos. No nosso caso, estamos falando exatamente nas tarefas e processos relacionados à área de proteção de sistemas elétricos. Além disso, o conhecimento técnico está ligado a ferramentas, metodologias e normas que você precisa conhecer para aplicar na sua área de atuação. Aqui, estamos falando de ferramentas, metodologias e normas aplicadas ao setor elétrico, e mais especificamente em proteção de sistemas elétricos. Exemplo de conhecimento técnico: elaborar um projeto elétrico de subestações, elaborar um estudo de proteção, realizar o comissionamento de um BEI de linha com teleproteção. Portanto, o conhecimento técnico vai além da teoria, pois está diretamente relacionado à execução prática das atividades. Dessa forma, o profissional não sabe apenas o porquê e o que é, mas o profissional sabe como fazer, como funciona. Então, se eu fosse listar algumas características do conhecimento técnico, elas seriam: orientação prática, o foco está na aplicação de técnicas e procedimentos. O uso de ferramentas está diretamente relacionado ao uso de alguma ferramenta específica. Exemplo: software para você elaborar o estudo de curto-circuito ou estudo de proteção. O software para você fazer o projeto da subestação. Software do relé e da mala de teste para você realizar o comissionamento. Outra característica: o aprendizado contínuo. A evolução das tecnologias exige uma atualização constante, seja para o profissional se tornar ou continuar empregável, seja para uma empresa continuar competitiva no mercado. E quais os benefícios do conhecimento técnico? Um benefício eu acabei de citar: empregabilidade. Profissionais com habilidades técnicas bem desenvolvidas são mais valorizados. Outro benefício: o conhecimento técnico permite que você execute a tarefa de uma forma eficiente, reduzindo, por exemplo, o retrabalho. Exemplo: saber interpretar um diagrama funcional permite que você localize rapidamente um erro de ligação de cabos no campo. Outro benefício: capacidade de resolver problemas mais complexos. E o que isso significa? Detectar rapidamente as causas de problemas e propor soluções objetivas, soluções eficazes. Exemplo: saber interpretar o diagrama fasorial de uma oscilografia faz você localizar o erro que está, por exemplo, na inversão de duas fases de um TC. Ou que um curto-circuito ocorreu na fase B, permitindo que você concentre energia e foco na solução direcionada na fase B, para a fase B daquele circuito. Mas um benefício bastante nítido: maior retenção do conhecimento, tornando assim mais fácil de lembrar e aplicar os conceitos teóricos. Agora você pode perguntar: qual o melhor conhecimento? O conhecimento teórico ou o conhecimento técnico? Existe um melhor? Na verdade, o ideal é combinar os dois tipos de conhecimento. Não existe um melhor que o outro. Por quê? Os dois se complementam. O conhecimento teórico permite entender os princípios e diretrizes que fundamentam a área, enquanto o técnico garante que o profissional saiba executar as tarefas e resolver os problemas na prática. O conhecimento teórico sem aplicação prática leva à insegurança e dificuldade e dúvidas, conforme aquelas que eu citei lá no início. Eu tenho a teoria de TC e TP, isso é teoria. Mas como eu faço a ligação da mala de testes, corretamente, quando eu vou fazer um comissionamento? Essa é a parte prática. Eu consigo definir a função 27, isso é teoria. Mas como utilizar o módulo ramp da mala de teste para fazer o teste ali da função 27? Isso é prática. Já o conhecimento técnico sem o embasamento teórico pode limitar a capacidade do profissional de tomar decisões e solucionar um problema ali quando ele aparecer. E também vai levar a perguntas que eu citei no início. Quando aparece um problema no campo, será que eu vou conseguir resolver? Será que eu não vou precisar combinar os dois conhecimentos, o teórico e o prático, para resolver esse problema? Será que eu vou atingir a expectativa de quem está me contratando? Será que eu vou conseguir concluir o trabalho com confiança, sabendo o passo a passo de toda a atividade? O que eu passei até aqui foi como surgiu a metodologia Setup, que eu implantei na Pronext para nossa própria equipe de colaboradores. Dando sequência, então, o que isso significa na prática? Muitos profissionais formados em técnico eletrotécnico ou engenharia elétrica, ou áreas, engenharias similares, eu vou citar mais à frente, outras engenharias que também fazem parte do contexto de proteção, podem atuar na área de proteção, mas especificamente, muitos profissionais formados em técnico eletrotécnico ou engenharia elétrica possuem muitas vezes uma base teórica. No entanto, o que frequentemente falta, especialmente para quem está ingressando na área, ou mudando de carreira, ou mesmo querendo subir de nível na sua carreira, evoluir na carreira profissional, é a aplicação prática desse conhecimento. Por outro lado, também existem profissionais que entendem bastante da prática, mas às vezes o que falta é o embasamento teórico, ou seja, é muito comum ter profissionais nas duas situações.
E como foi que a gente foi desenrolando isso aqui na empresa? Diante desse desafio, a nossa solução não foi nada extraordinária. Eu acredito que ela foi prática e eficiente. A gente criou uma base de conhecimento estruturada, definimos e organizamos conceitos essenciais da área de proteção, desenvolvemos materiais de consulta acessíveis e didáticos, elaboramos uma metodologia passo a passo para guiar a execução das atividades. E criamos também um laboratório de produção e controle para a realização de treinamentos. Dessa forma, entendemos que qualquer profissional com formação técnica ou engenharia na área elétrica pode, com o suporte certo, se tornar um especialista em produção e controle. Nos próximos momentos, eu vou detalhar melhor essa base de conhecimento, explicando as disciplinas essenciais e como que a gente fez para estruturar um material prático e eficaz para essa aprendizagem. O mais importante é deixar claro aqui que não há segredo ou fórmula mágica. Tudo foi construído com base em experiência real, acumulada ao longo de anos por mim, e não só por mim, pela nossa equipe. Foi essa vivência prática que nos permitiu desenvolver um método eficiente que utilizamos hoje e que estou compartilhando com você aqui nesse evento. Naturalmente surge essa pergunta, né? Em algum momento, por que eu estou compartilhando esse conhecimento com você? E mesmo sendo algo extraordinário, nada mágico, sobrenatural, alguma coisa assim, a nossa metodologia sim tem gerado resultados concretos. E essa dúvida é natural. Por que abrir e explicar tudo isso para você? A resposta é simples. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que há uma enorme escassez de materiais acessíveis sobre proteção de sistemas elétricos. Vi essa realidade conversando com colegas com quem trabalhei, quanto colegas de campo que conheci, colegas e amigos que formei em treinamentos e cursos, né, que realizei com estes profissionais, quanto também com colaboradores da Pronex Engenharia. As dificuldades enfrentadas eram sempre semelhantes, eram sempre similares. E isso independentemente da fase da carreira. Tanto o início da carreira, onde as dificuldades são maiores de fato, né, até com temas até mesmo mais simples, quanto também assuntos mais avançados. Diante disso surge uma pergunta inevitável. Se estamos encontrando um caminho que funciona, por que não compartilhar e ajudar com mais pessoas? Afinal, o setor oferece muitas oportunidades. Existem diversas vagas abertas, mas falta mão de obra qualificada, falta mão de obra capacitada. E a demanda por especialistas em proteção é alta, e capacitar esses profissionais nessa área faz toda a diferença. Além disso, ajudar mais pessoas a ingressarem nesse setor também beneficia a Pronext. Por quê? Alguns profissionais que passaram por nossos treinamentos acabaram integrando a nossa equipe, ou se tornando parceiros em algum sentido. E não para por aí. Vários alunos conseguiram oportunidades em outras empresas. E isso para a gente é muito gratificante. Isso reforça o nosso propósito de contribuir para o crescimento profissional de cada um. E dentro da nossa realidade, da quantidade de pessoas que conseguimos atingir, estamos ajudando esses profissionais a realizarem os seus objetivos. Isso é algo que valorizamos muito aqui na Pronext. Sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Por trás de tudo isso, desse evento, há uma equipe dedicada que torna esse projeto uma realidade, por exemplo. Ao compartilhar esse conhecimento, eu estou colocando em prática um valor que eu pessoalmente acredito muito. É o poder transformador da educação. Através do aprendizado, da capacitação, da informação, é possível abrir portas para melhores oportunidades e alcançar novos patamares na carreira. Ou mesmo nos negócios, se você que está acompanhando este evento tem um negócio, é um prestador de serviços, por exemplo. Esse é o verdadeiro papel da educação, transformar. E durante esses 3 dias de evento, o meu objetivo é mostrar a você como aproveitar essas oportunidades. Cada aula é conectada uma com a outra, formando então um conteúdo completo e estruturado. Por isso é fundamental assistir as 3 aulas, para entender desde os conceitos fundamentais até o passo a passo, para você dar os seus primeiros passos para se tornar um especialista e conquistar o seu espaço nesse setor tão carente de profissionais. Agora vamos seguir para a segunda parte da aula de hoje. Agora a gente chegou numa parte que a gente vai explicar o que faz um especialista em proteção dos sistemas elétricos e os diversos caminhos que esse profissional pode seguir. Antes disso, eu acredito que faz sentido passar alguns conceitos, contextualizar a área onde o especialista está inserido dentro do sistema elétrico de potência, né? Então, em primeiro lugar, o que é um sistema elétrico de potência? Um sistema elétrico de potência é composto por 3 segmentos principais: geração, transmissão e distribuição.
Para que a eletricidade gerada alcance os consumidores finais, ela passa por diversas transformações ao longo do trajeto. E isso está de acordo com o princípio da física de que a energia ela não é criada e sim transformada. E esse caminho que a energia passa, né, ela envolve diversas etapas. Por exemplo, ela envolve a etapa da elevação de tensão, transmissão por longas distâncias, redução da tensão para níveis seguros e utilizáveis ao chegar nos pontos de consumo, por exemplo. Embora esse processo seja invisível para o usuário final, é essencial para o funcionamento de cidades e indústrias, refletindo a complexidade do sistema elétrico brasileiro, em sua missão de fornecer energia em qualquer lugar e a qualquer momento. A maior parte desse processo ocorre em subestações. Então faz sentido a gente fazer a pergunta: o que é então uma subestação? Uma subestação é um ponto onde ocorrem as conexões entre diferentes níveis de tensão, permitindo que a energia seja transportada de forma eficiente por grandes distâncias e seja distribuída para o consumo. O sistema elétrico de potência, como citado, é dividido em 3 áreas: geração, transmissão e distribuição. Cada uma dessas áreas desempenha um papel crucial, e as subestações são um elo físico e operacional que interliga essas 3 áreas. Essas transformações de tensão e a realização de manobras em circuitos são controladas pelos chamados Centros Operativos do Sistema, o COS. Um exemplo comum de subestação é a subestação elevadora, que aumenta a tensão para a transmissão logo após a geração e posteriormente reduz para a distribuição. Por isso, a subestação é chamada muitas vezes de centro nervoso do sistema elétrico, onde se monitoram e controlam todos os fluxos de potência, garante as transformações necessárias e se supervisionam as condições operativas da rede. Sem essas subestações, a entrega de energia de forma confiável e eficiente seria praticamente impossível, comprometendo a segurança e a continuidade do fornecimento. Porque a elevação e a redução de tensão são essenciais na transmissão de energia elétrica. Se tentarmos transmitir grandes quantidades de energia em tensões mais baixas, vai ter muita perda ao longo do caminho, até o centro de consumo. E para evitar isso, o sistema de potência usa transformadores em subestações específicas, para aumentar a tensão, a níveis mais altos, o que faz a corrente diminuir nas linhas de transmissão. Isso é super importante. Por quê? Porque com menos corrente circulando, as perdas por efeito Joule, que aumentam com a corrente, ficam bem menores. Assim, a energia chega ao destino de uma forma mais eficiente. Para as concessionárias, transmitir energia com eficiência é essencial. Por quê? Porque a receita delas vem apenas com a energia que efetivamente chegam aos consumidores finais. As perdas que ocorrem na rede, que acontece ali na rede, por causa da resistência dos fios, não são compensadas. Essa resistência faz a tensão cair e transforma parte da energia em calor, o que é um desperdício para a concessionária, e de forma geral. A lei de Ohm explica bem isso. A potência perdida no fio depende do quadrado da corrente multiplicado pela resistência, sendo essa resistência a resistência do condutor. Por isso, diminuir a corrente nas linhas é a melhor forma de reduzir essas perdas. Beleza? E agora, sim, nós vamos explicar quais são os equipamentos que fazem parte de uma subestação. Então, a gente definiu subestação, mostramos a importância dessas subestações no contexto do sistema elétrico de potência. Agora vamos comentar um pouquinho sobre os equipamentos que fazem parte dessa subestação. Beleza? Não importa o tipo de subestação. Tem alguns equipamentos que são indispensáveis para garantir que tudo funcione de forma segura e eficiente. Vamos a eles então. Disjuntores. Protegem contra sobrecargas e curtos-circuitos. Barramentos. São os conjuntos de condutores que ligam os equipamentos elétricos entre si. Chave seccionadora. Serve para desligar partes da subestação quando precisa fazer manutenção. Ela isola as seções ali para manutenção. Isoladores e para-raios. Ajudam a proteger contra descarga atmosférica e garantem a segurança. Transformadores de potência. Aumentam ou diminuem a tensão conforme a necessidade. Equipamentos de compensação, como bancos de capacitores e reatores, que melhoram a qualidade de energia. Sistemas de proteção e controle usam dispositivos como relés e transformadores de corrente e potencial para garantir que tudo opere de forma segura. Serviços auxiliares incluem baterias e sistemas de sinalização, que ajudam no monitoramento e na manutenção da subestação. Depois desse resumo de sistemas de potência, de subestações e seus equipamentos, agora nós vamos falar um pouquinho dos conceitos relacionados aos sistemas de proteção. Por quê?
O nosso foco será tratar, né, do tema envolvendo o especialista em proteção de sistemas elétricos nesse evento. Então a ideia daqui para frente vai ser dar um resumo do que é proteção de sistemas elétricos, comentar sobre o especialista de proteção e controle e as áreas que esse profissional pode atuar. Daqui a pouquinho eu vou dar uma explicação de cada área, beleza? Antes, a gente vai ver então alguns conceitos envolvendo a proteção, beleza? Afinal, o que é proteção de sistemas elétricos? O objetivo de um sistema elétrico é manter o máximo possível a continuidade do serviço. E quando condições intoleráveis ocorrer, minimizar a extensão e o tempo de interrupção. Assim, a proteção ela tem o objetivo de fornecer a máxima sensibilidade para faltas e condições indesejáveis, mas evitar sua operação em condições toleráveis. Portanto, duas coisas são vitais. Primeiro, que a correta decisão seja feita pelo dispositivo de proteção, não permitindo erros, e isso demanda uma rápida ação. Segundo, que ao operar, o relé isole a área problema rapidamente e minimize a perturbação do sistema. Dessa forma, a definição de um sistema de proteção é uma composição de relés de proteção, equipamentos e dispositivos projetados para proteger e isolar elementos específicos ou partes de um sistema elétrico de potência quando ocorrem condições inadmissíveis. Embora muitas pessoas associem o termo sistema de proteção apenas aos relés de proteção, ele engloba uma ampla gama de equipamentos essenciais. Além dos relés, fazem parte desse sistema os transformadores de corrente, transformadores de potencial, disjuntores, sistemas auxiliares, cabos que levam a informação da sala de relés para o campo, painéis de proteção, relés auxiliares, equipamentos de teleproteção, entre outros. Todos esses componentes atuam de forma integrada para garantir a segurança e a operação confiável do sistema elétrico de potência. Esse seria um conceito básico inicial sobre proteção, sobre essa parte de proteção que eu queria comentar. É muito comum também no setor a expressão proteção e controle, afinal o evento chama Semana do Especialista de Proteção e Controle. Vamos explicar o que significa e quais as funções do controle no contexto da expressão proteção e controle. É muito provável que a palavra controle tenha surgido pela primeira vez em alguma norma ou literatura técnica dos institutos I3E ou IEC, principalmente após o surgimento da possibilidade de comando remoto dos equipamentos. O contexto dessa palavra tem a ver com o sistema de controle, ou seja, refere-se ao conjunto de sistemas e dispositivos responsáveis por supervisionar, comandar e coordenar a operação do sistema elétrico. Se fôssemos resumir quais seriam as principais funções de controle do sistema elétrico de potência, quais seriam? Primeira, supervisão e monitoramento. Nessa parte ocorre a coleta de dados em tempo real de tensões, correntes, potências, temperatura e outros parâmetros operacionais. Utilização de sistemas de escada para visualização remota das condições operativas de rede. E traduzindo e definindo o sistema escada conforme a gente combinou. O significado da sigla escada em português é supervisão, controle e aquisição de dados. Em poucas palavras, o escada é um sistema utilizado para monitorar e controlar processos industriais e também sistemas elétricos, como subestações e usinas, por exemplo. Vamos para a segunda função do controle. Comando e manobra. Essa função tem a ver com a abertura e o fechamento de disjuntores e seccionadoras, que pode ser de forma manual ou automática. Terceira, ajustes de parâmetros. Essa parte envolve o controle de parâmetros, envolvendo regulação de bancos de capacitores, transformadores com TAPs, controle de frequência, entre outros equipamentos e sistemas. Beleza? Automação. Aqui seria a implementação de esquemas automáticos, como o religamento automático de uma linha ou controle da partida de geradores, por exemplo. Comunicação e integração. Nesse tópico está a troca de informações, né, entre dispositivos que estão no campo e o centro de controle. Apesar da norma IEC 61850 ser a principal referência quando falamos em comunicação em subestações hoje, há muita coisa implementada em NP, Modbus e IEC, por exemplo. Nesse tópico também faz sentido incluir sincronização de tempo dos sistemas de produção e controle. Beleza? Então, o que eu expliquei até aqui? Expliquei o conceito de sistema de potência, o que são subestações, o que é proteção dos sistemas elétricos e agora expliquei, por último, o significado da palavra controle, tendo a expressão ali, proteção e controle. E agora eu vou explicar as oportunidades, as áreas que os profissionais especialistas em proteção podem atuar. Então vamos lá. Primeira área, projetista SPCS.
Esse profissional cria o projeto elétrico da subestação. Ele realiza o dimensionamento dos painéis de produção e controle, elaboração de arquitetura de rede, elaboração de diagramas unifilares e trifilares, elaboração de diagramas funcionais e diagramas lógicos, dimensionamento dos cabos de força e controle, dentre outras atividades. Mais à frente eu vou dar mais detalhes da disciplina de projetos elétricos no contexto adequado. Segunda área, especialista em comissionamento de produção e controle. Esse especialista vai garantir que todo o sistema de proteção e controle esteja funcionando conforme projetado. O comissionamento de proteção e controle tem como objetivo garantir que um esquema específico de proteção foi instalado corretamente antes de ser colocado em operação. Ele vai garantir que todo o sistema esteja correto antes da energização. De uma forma bem resumida, esse profissional parametriza os relés, valida fisicamente os pontos do painel de proteção, faz o levantamento das curvas dos relés, valida o diagrama lógico de proteção, de proteção e controle, e participa da energização da subestação. Terceira área, operador de subestações. O operador, ele monitora, controla e opera os equipamentos do sistema de potência. Ele realiza manobras, identifica e registra anormalidades e faz a comunicação com o centro de controle. Precisa de habilidade de interpretação de diagramas unifilares, trifilares, diagramas funcionais e diagramas lógicos. Ele vai trabalhar com sistemas de supervisão. Ele precisa registrar todas as atividades operacionais, ocorrências e eventos. Quarta área possível, mantenedor de subestações. O mantenedor inspeciona, repara e mantém os equipamentos da subestação em condições ideais de funcionamento. Realiza manutenções preventivas ou corretivas. Testa um sistema de produção, controle, automação e telecomunicação, além de diagnosticar problemas elétricos ou mecânicos nos equipamentos. Sua missão é assegurar que os equipamentos estão operando dentro das condições e padrões técnicos. A sua rotina inclui inspeções visuais, rondas periódicas, uso de ferramentas e dispositivos diversos aplicados em manutenção. Na manutenção preventiva, executa diversas atividades, desde limpeza de isoladores e barramentos, verificação de nível de óleo, isolantes dos transformadores, apertos de conexões elétricas e mecânicas, testes em baterias e sistemas auxiliares, testes da resistência de isolamento em cabos, entre outros. Além de realizar testes em relés de proteção, avaliação da comunicação entre os dispositivos da subestação e o centro de controle, na manutenção corretiva faz o diagnóstico e corrige falhas em equipamentos, realizando substituição e reparos. Na corretiva é importante a agilidade para a volta do equipamento à operação. Ele registra todas as intervenções em formulários ou sistemas, detalhando os serviços executados e as condições dos equipamentos. Também elabora relatórios técnicos após os testes e inspeções, recomendação de ações corretivas, quando necessário, e também realiza as builds com modificações realizadas no sistema elétrico. Explicando rapidamente o que é um as-built. A expressão as-built significa como construído ou instalado. É o passado ali do verbo to build, que significa construir. Ou seja, após alguma intervenção no sistema, seja durante um comissionamento ou durante alguma manutenção, como citado acima, é necessário alterações e ajustes realizados, muitas vezes, que sejam adicionados no projeto original. Super importante essa atualização para manutenções, ampliações e operação da instalação. O profissional mantenedor precisa de diversas habilidades, tais como conhecimento de sistemas elétricos, interpretação de diagramas funcionais, diagramas lógicos, diagramas de interligação, entre outros. Precisa também do conhecimento do uso de diversos equipamentos que serão utilizados no seu dia a dia de manutenção. Quinta área, fiscalização de serviços SPCS. O fiscal acompanha, supervisiona e garante a correta execução dos serviços de SPCS. Esse profissional atua como um elo entre o contratante e as equipes de execução, assegurando que os trabalhos sejam realizados conforme os requisitos técnicos. Beleza? Então já foram 5 áreas. Sexta área, especialista em estudos elétricos. Esse profissional realiza análises e simulações do sistema de potência. Utiliza softwares especializados, metodologias e normas para desenvolver os estudos. Ele faz análises técnicas detalhadas do sistema de potência, utilizando as ferramentas de simulação para avaliar o comportamento da rede em diferentes situações operacionais.
Precisa de conhecimento técnico, domínio de conceitos e sistemas de potência, conhecimento dos equipamentos de uma subestação. Ele realiza a interpretação de normas, regulações e procedimentos. Sétima área, especialista em aplicação. Esse especialista atua entre a engenharia de projeto, o cliente e a solução oferecida. O seu objetivo é garantir que a solução técnica contratada seja aplicada de forma eficiente. Algumas vezes participa desde a apresentação técnica de possíveis soluções ao cliente, contribui para a concepção do projeto, da solução e apoia a fase de implementação dos sistemas, garantindo que os equipamentos e os softwares da solução operem conforme contratado. Geralmente atua também como suporte técnico, treinamento e capacitação de equipes. Oitava área, líder técnico SPCS. O LT é responsável por coordenar, orientar tecnicamente as atividades relacionadas ao projeto, implementação e operação da solução contratada. Ele garante que os sistemas atendam às especificações técnicas e os requisitos do cliente. Realiza o acompanhamento de todas as atividades técnicas relacionadas à implementação, configuração e operação dos sistemas de proteção. Atua como uma referência técnica para a equipe. Contribui para acompanhar prazos e requisitos técnicos alinhados com o cliente final. Analisa e aprova diagramas unifilares de proteção e controle. Em alguns casos, realiza a revisão e aprovação de documentos técnicos para o envio ao cliente. Faz a interface com o cliente e fornecedores. Precisa de habilidades técnicas, de gestão de projetos, liderança, comunicação, entre outras. Nona área, gestor de projetos SPCS. Esse gestor planeja, coordena e garante a execução de diversos projetos SPCS. Seu foco principal geralmente é o prazo e o orçamento da solução contratada. Atua como ponto focal entre as equipes técnicas, o cliente e outras partes interessadas no projeto. Ele precisa garantir que a solução esteja dentro do prazo, escopo, orçamento e qualidade estabelecidos. Atua na interface entre as equipes técnicas, clientes, fornecedores e stakeholders, garantindo que as entregas atendam os requisitos contratuais. Traduzindo e explicando o que é um stakeholder, em uma tradução aproximada significa parte interessada. É um termo muito comum em gestão de projetos. Décima área, especialista comercial ou vendas de solução SPCS. Esse especialista ele promove, negocia e vende soluções técnicas relacionadas a sistemas de produção, controle e supervisão, conectando as necessidades do cliente com as soluções oferecidas pela empresa. Ele combina habilidades técnicas e comerciais, contribui com a prospecção e relacionamento com os clientes, realiza algumas vezes requisitos técnicos, elabora questionários ou checklists para coletar informações, para dimensionar a solução, elabora proposta técnico-comerciais, realiza demonstrações de produtos e soluções, realiza visitas técnicas para apresentar as aplicações, negocia e fecha contratos, elabora e revisa contratos e atua como ponto de contato entre o cliente e a área comercial da empresa durante a execução dos projetos. Precisa de habilidade técnica, habilidade comercial e de negociação, também comunicação e relacionamento interpessoal. Geralmente é uma pessoa orientada a resultados. Então, gente, o que eu fiz? Eu dei um resumo de 10 áreas, 10 possibilidades que existem para o especialista em proteção de sistemas elétricos. Ah, Rodrigo, só existem essas 10 áreas? Não, existem outras áreas. Aqui eu escolhi 10 áreas que são mais comuns, E tem, nesse momento, oportunidades em aberto. E detalhei cada uma, o que faz e a importância do conhecimento em proteção em cada uma dessas áreas. Na próxima sessão, eu vou explicar como essas oportunidades surgem, o porquê existem vagas para essas funções, trazendo números, inclusive. Então, vamos seguir para a sessão 3 da aula de hoje. Nessa sessão, que vai começar agora, eu vou mostrar para você o cenário de oportunidades que existem no setor elétrico, separado em 4 partes. Digitalização do setor elétrico, leilões de transmissão, investimentos privados e o mercado livre de energia, e a última parte, a parte 4, o setor de GTD e as indústrias.
Vamos começar com a parte 1, então, digitalização do setor elétrico. Uma das frentes de oportunidade do setor está conectada ao processo de digitalização do setor. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes desse processo. Eu só queria fazer um comentário antes que, além do processo de digitalização do setor, existem outros 2 Ds. O D de descentralização e o D de descarbonização. De onde saiu esse conceito de 3 Ds e por que ele é importante, né? Qual é a relação dele com o nosso trabalho no setor elétrico? É o que eu vou tentar responder agora. Isso tem a ver com questões aí políticas de sustentabilidade dos países de forma geral. Por mais que, por vezes, a agenda do país mude de acordo com o governo ali de plantão, é inegável que o mundo como um todo está indo em direção a essas diretrizes que compõem os 3 Ds. O primeiro D tem a ver com o D da descarbonização. O que significa esse termo exatamente? É o processo de redução das emissões de carbono. O principal objetivo é caminhar em direção a uma política de economia de baixo carbono, baseada em fontes de energia limpa. Então, quando um país substitui alguma fonte de energia baseada em combustíveis fósseis, tais quais petróleo, carvão mineral ou gás natural, por fontes renováveis como a energia solar, eólica ou hidrogênio verde, ele está indo no processo de descarbonização da economia. E se você prestar atenção nas notícias do setor elétrico dos últimos anos, é justamente nesse caminho que o Brasil está caminhando. O outro D é o D de descentralização. O que isso significa exatamente? Para o setor elétrico, esse é um processo de transição do modelo tradicional de geração de energia baseada em grandes usinas centralizadas, como exemplo Itaipu, para um sistema distribuído, no qual a geração ocorre próximo ao local de consumo. Esse modelo envolve a adoção de geração distribuída e também o armazenamento de energia. Também, se você observar a geração distribuída, que é a produção de energia próxima ao local de consumo, também já é uma realidade no Brasil. Claro, existem muitas coisas para acontecer, mas é inegável que a geração distribuída é um caminho sem volta. Ela já está acontecendo. E sobre o armazenamento de energia, também está relacionado ao conceito de descentralização. Apesar dela estar mais no começo, nesse momento, também vai se transformar em realidade daqui a pouco. Vai existir o armazenamento de energia em residências e pequenos comércios, mas também o armazenamento de energia em larga escala, onde é possível armazenar grandes quantidades de energia para serem utilizadas posteriormente, geralmente para atender demanda da rede elétrica em momentos de pico, para garantir a estabilidade do sistema elétrico. No Brasil, já tem projeto em funcionamento de armazenamento de energia em larga escala. E também tem, então, o nosso processo de digitalização do setor elétrico, completando o terceiro D. A digitalização voltada para o setor de energia tem a ver com o processo de adoção de tecnologias digitais no sistema de potência como um todo, ou seja, na geração, na transmissão e na distribuição. Com a adoção dessas tecnologias, o sistema elétrico fica mais inteligente e eficiente. Vamos ver mais detalhado quais são os benefícios da digitalização do setor elétrico. Então, a digitalização do setor elétrico ela traz inúmeros benefícios que impactam diretamente a operação, a manutenção e o planejamento do sistema. Então, dentre esses benefícios, nós destacamos alguns aqui. Vamos lá. Automação de processos. Esse benefício tem a ver com a redução da necessidade da intervenção humana, o que faz aumentar a eficiência do sistema. Sempre que há uma diminuição da intervenção humana automatizando processos, é inegável que há um aumento de eficiência do sistema. Um segundo benefício, redução do tempo de interrupção da energia. Imagine uma subestação onde o relé digital é configurado para religar um disjuntor automaticamente após uma falta transitória na rede, por exemplo, como uma descarga atmosférica. O relé analisa e, após analisar as condições da falta, verificando se as condições estão dentro dos limites ali corretos e, se estiverem, emite um comando de religamento automático, reduzindo o tempo de interrupção do sistema. Terceiro benefício, permite a interoperabilidade de dispositivos. A digitalização ela facilita a comunicação entre diferentes equipamentos. A IEC 61850 tem como objetivo estabelecer um padrão universal para a comunicação entre dispositivos de produção e controle, independente do fabricante do modelo. Isso significa que equipamentos de diferentes marcas podem conversar entre si, garantindo uma integração entre eles. Quais são as vantagens adicionais associadas especificamente a esse benefício? Primeiro, eliminação de barreiras entre equipamentos de diferentes
fabricantes. E segundo, mais flexibilidade para expansão e modernização das subestações. Quarto benefício agora, melhoria da capacidade de planejamento e tomada de decisão. Como assim? A partir de dispositivos inteligentes instalados, a quantidade de dados coletados e analisados pelo sistema digital é muito grande. A partir desses dados, os sistemas digitais permitem uma tomada de decisão mais rápida e precisa. Quinto benefício, redução de custos operacionais e de manutenção. Com todos os dispositivos conectados em uma rede digital, é possível monitorar e controlar todos esses dispositivos remotamente, sem a necessidade de deslocamento de equipe de manutenção para diagnóstico ou mesmo solução de problemas menores, mais simples. Isso reduz significativamente os custos operacionais, pois evita custos gastos com transporte, mão de obra e tempo de resposta, que às vezes pode ocorrer e às vezes pode ser prolongado. Se o relé apresenta falha de comunicação, por exemplo, a equipe pode acessar remotamente o sistema via software de gerenciamento, verificar logs e corrigir o problema, sem precisar ir fisicamente até a subestação. Sexto benefício, monitoramento em tempo real para detecção e correção ágil de falhas. A digitalização ela permite o monitoramento em tempo real da rede elétrica. Como que isso é feito? Através da utilização de sensores e sistemas inteligentes que coletam dados continuamente, tais como tensão, corrente, potência em diversos pontos da rede, temperatura e condições operacionais dos equipamentos. Isso ajuda na detecção precoce de sobrecargas e falhas, por exemplo, e também permite uma manutenção preventiva melhor. O último e sétimo benefício, integração eficiente de fontes de energia renovável. Como que isso é feito? Com sistemas digitais avançados, é possível prever flutuações na geração da energia renovável e ajustar a operação da rede automaticamente. Dessa forma, fica claro que a digitalização das subestações oferece uma ampla gama de benefícios, tornando o sistema elétrico mais eficiente e mais confiável. Tudo certo até aqui? Então vamos seguir em frente. Então, continuando, a digitalização do setor elétrico ela está avançando rapidamente. E um dos principais focos desse movimento é a modernização das subestações e usinas. Para novas instalações, o conceito digital já será incorporado desde o início, desde a fase do projeto, para permitir a automação e monitoramento remoto e a comunicação em tempo real. Beleza. No entanto, um desafio e também uma enorme oportunidade de mercado está na digitalização das subestações existentes, que ainda operam com equipamentos antigos, em sua maioria eletromecânicos e sem capacidade de comunicação integrada. A digitalização de uma subestação já em operação, ela exige uma substituição gradual ou completa dos equipamentos de geração anteriores, por dispositivos digitais capazes de se comunicar e operar em sincronia com os novos padrões de automação. Para que essa transformação de fato ocorra de forma eficiente, a adoção de relés de proteção digitais é essencial. Os relés modernos possuem capacidade de comunicação e atendem ao principal padrão internacional de comunicação para subestações, a norma IEC 61850. A IEC 61850 é a norma mundialmente adotada para comunicação e automação em subestações digitais. Ela padroniza a troca de informações entre os dispositivos de diferentes fabricantes, garantindo a interoperabilidade e a escalabilidade dos sistemas elétricos. Os relés de proteção, por exemplo, seguem a norma IEC 61850 como referência, permitindo três coisas. Primeiro, troca de informações em tempo real. Segundo, facilidade na integração de novos equipamentos, simplificando as atualizações e as expansões da subestação. Conectividade com sistemas SCADA e gestão remota, reduzindo a necessidade lá da intervenção local. É importante comentar também que, embora a IEC 650 seja a norma mais amplamente adotada, os relés de proteção também oferecem suporte a outros protocolos de comunicação, pois às vezes é necessário atualizar uma parte da subestação e uma outra parte ainda fica com sistemas mais antigos, Então o relé ele precisa ter ali a capacidade, a habilidade, a suficiência de outros protocolos, além dos definidos na norma IEC 650, para comunicar com esses equipamentos mais antigos. E onde estão as oportunidades nesse processo? Primeiro, no projeto de modernização e retrofit das instalações, envolvendo a substituição dos equipamentos analógicos por digitais. Depois, configuração e integração dos relés digitais. Terceiro, no sistema SCADA e nos sistemas de automação. E também
na parte de treinamento e capacitação das equipes para operação em ambientes digitalizados. Então essa foi a parte 1, onde eu comento do potencial da digitalização das subestações e as oportunidades relacionadas. Vamos seguir então para a parte 2. Vamos dar início agora à parte 2, que explora as oportunidades envolvendo os leilões de transmissão. O nosso objetivo aqui é continuar explorando o contexto de atuação do profissional especialista em proteção, ampliando a visão sobre temas que muitas vezes não são tão discutidos no dia a dia, mas que possuem grande importância e relevância para o setor elétrico e para os profissionais. Quando falamos em transmissão, estamos nos referindo ao transporte de energia elétrica em alta tensão, desde as usinas geradoras até os centros consumidores. Esse processo é essencial para garantir que a eletricidade chegue de forma segura e eficiente às indústrias, comércios e residências. Um leilão de transmissão é um processo competitivo de licitação que concede a empresas privadas o direito de construir, operar e manter linhas de transmissão em áreas estratégicas do país. Como funciona um leilão? Durante um leilão, as empresas interessadas apresentam suas propostas técnicas e econômicas, disputando a concessão do empreendimento com base nos critérios estabelecidos pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A empresa vencedora é aquela que apresenta a melhor proposta, levando em consideração aspectos como menor receita anual permitida, a RAP, o valor que será pago à empresa pela operação da linha durante o período de concessão, cumprimento de requisitos técnicos exigidos no edital, garantindo a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico, e o prazo de entrega, compromisso com a execução e operação da linha dentro daquele cronograma estabelecido. O objetivo principal desses leilões é promover a competição entre empresas, garantindo a expansão da infraestrutura de energia elétrica com o menor custo para o consumidor. E quais são as responsabilidades da empresa vencedora? Ao vencer o leilão, a empresa concessionária assume a responsabilidade total pelo desenvolvimento do projeto, o que inclui construção da linha de transmissão, implementação de torres, cabos e subestações associadas, garantindo ali a infraestrutura física necessária. Ela também é responsável pela operação e manutenção desses sistemas. Em troca, a empresa recebe uma remuneração regulada, que é a conhecida RAP, que cobre os custos operacionais e garante um retorno sobre o investimento ao longo do tempo ali do período de concessão, geralmente 30 anos. Beleza? Então vamos dar sequência. A expansão do sistema de transmissão de energia elétrica no Brasil é essencial para garantir o fornecimento contínuo e seguro da eletricidade em todas as regiões do país. Você já se perguntou de onde vêm as obras que fazem parte dos leilões de transmissão? Os projetos que são licitados nesses leilões não surgem do nada, Eles são resultados de um processo de planejamento cuidadoso, conduzido por órgãos especializados que analisam as demandas presentes e futuras do setor elétrico brasileiro. Então, de onde vêm as obras exatamente? Os empreendimentos que compõem os leilões de transmissão de energia elétrica são derivados dos estudos de planejamento da expansão da rede de transmissão, que são realizados de forma contínua e estratégica. Esse planejamento envolve a participação de diversos agentes do setor elétrico, incluindo empresas transmissoras, que são responsáveis por operar e manter as linhas de transmissão existentes, as distribuidoras, que identificam as necessidades de expansão para garantir o fornecimento aos consumidores finais, e os órgãos reguladores e de planejamento, como a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, e o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A EPE e o ONS têm um papel crucial, pois eles analisam dados sobre o crescimento do consumo de energia, a inserção de novas usinas geradoras e as limitações da infraestrutura existente. Com base nesses estudos, eles propõem a construção de novas linhas e subestações ou o reforço das instalações atuais para garantir que o sistema elétrico continue operando de forma eficiente. Após a definição dos empreendimentos necessários, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, organiza o leilão, abre as disputas para as empresas interessadas em construir e operar esses ativos. E por que o Brasil precisa de leilões? O Brasil é um país de dimensões continentais, com centros de geração de energia muitas vezes distantes dos grandes centros de consumo. Fontes renováveis, como usinas hidrelétricas, solares e eólicas, estão concentradas em determinadas regiões, o que exige uma infraestrutura robusta de transmissão para levar essa energia de forma confiável para as outras áreas. Sem novas linhas de transmissão, algumas regiões podem enfrentar sobrecargas na rede,
quedas de tensão e até restrições no fornecimento, afetando consumidores e empresas. Os leilões de transmissão desempenham, portanto, um papel fundamental nesse cenário, pois permitem que empresas privadas concorram pelo direito de construir e operar essas infraestruturas. Esse modelo de concessão traz uma série de benefícios, como mais investimento no setor elétrico, estimulando a participação do capital privado e aliviando o caixa do governo, concorrência saudável entre as empresas, o que resulta em tarifas de transmissão mais competitivas, melhoria da qualidade e eficiência da infraestrutura, com exigências técnicas rigorosas para garantir o alto desempenho e a confiabilidade do sistema. Assim, os leilões não apenas expandem e modernizam o sistema elétrico brasileiro, como também asseguram que a energia chegue com qualidade e segurança a todas as regiões do país, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Beleza? Então vamos seguir. Agora eu vou mostrar para você o resultado dos leilões dos últimos anos. Nos últimos 5 anos, tiveram 8 leilões de transmissão. E por que eu coloquei de 2020 para cá? Porque os efeitos desses investimentos ainda estão sendo sentidos pela economia de alguma forma, já que o prazo de concessão do empreendimento é de 5 a 6 anos. Era de 5, mas agora flexibilizaram para 6, então pode ter alguns contratos com 5, outros com 6, enfim. Nessa tabela, podemos ver o número do leilão, a perspectiva de conclusão do investimento, o número de lotes de cada leilão, o investimento previsto devido às obras e o número de empregos diretos. Todos os leilões apresentados na entidade de fato já ocorreram. São dados públicos que podem ser consultados facilmente buscando no Google ou em sites da ANEEL ou EPE, como eu citei agora há pouco, esses órgãos, tá bom? Muitas obras já começaram. Muitos lotes também ainda estão para começar ou começando na fase de projetos e estudos preliminares, estudos básicos e projetos básicos. Se você perceber, os anos de 2023 e 2024, os leilões foram de valores muito altos, o que vai demandar ainda muita mão de obra, tanto para projetos, estudos, especialistas em proteção, operação e manutenção, e todos os outros especialistas que citamos agora há pouco. Vamos ver então agora no próximo slide, onde eu apresento os valores agrupados. Então estamos falando, portanto, de investimentos que estão ocorrendo e ainda vão ocorrer da ordem de 88 bilhões, gerando 166 mil empregos diretos. Se formos contabilizar os empregos indiretos, são muito mais. Então, o que eu estou mostrando agora com números, com dados e fatos, são inúmeras oportunidades que os profissionais têm diante de si. Então, foi isso que eu quis apresentar quanto às oportunidades referentes aos leilões. Vamos para a parte 3. Vamos explorar agora o cenário de oportunidades voltado ao mercado livre de energia nessa parte 3. Primeiro, vamos definir o que é mercado livre de energia. É basicamente um ambiente de comercialização de energia elétrica, onde os consumidores podem escolher livremente os seus fornecedores de energia, negociando preços, prazos e condições contratuais diretamente com geradoras e comercializadoras. A conta de energia está cada vez mais cara e muitas empresas buscam alternativas para reduzir os seus custos operacionais. Uma dessas alternativas é o mercado livre de energia, uma das modalidades que permite às empresas escolherem os seus fornecedores de energia elétrica, obtendo maior flexibilidade e potencialmente uma redução significativa de custos. Qual a diferença entre mercado livre e mercado cativo? A principal diferença entre os dois modelos está na liberdade de escolha e flexibilidade contratual. No mercado cativo, que atende a maioria dos consumidores, a energia elétrica é fornecida exclusivamente pela distribuidora da região, com tarifas fixadas por órgãos reguladores e acrescidas de impostos e encargos setoriais. Isso pode tornar os custos elevados e poucos previsíveis para as empresas. Já no mercado livre, o consumidor pode negociar condições mais vantajosas. Por exemplo, escolha do fornecedor, possibilidade de buscar preços mais competitivos e melhores condições contratuais, previsibilidade de custos, contratos de médio e longo prazo, entre 1 a 5 anos, permitindo a melhor gestão financeira, flexibilidade no consumo, ajuste da quantidade de energia contratada conforme a sazonalidade da produção da empresa. Sustentabilidade, opção de escolher fontes de energia renovável, contribuindo para metas ambientais. Quem pode aderir ao mercado livre de energia? Atualmente, qualquer empresa conectada em média ou alta tensão, grupo A, pode migrar para o mercado livre de energia. Não há mais exigências de consumo mínimo, o que abre oportunidade para pequenas e médias indústrias também usufruírem dos benefícios dessa modalidade.
Para empresas que desejam aderir, a recomendação é buscar o apoio de comercializadoras de confiança e realizar uma análise detalhada dos custos e benefícios, garantindo que a migração seja vantajosa. Perspectivas para o futuro em relação ao Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia ele já responde por cerca de 80% do consumo da indústria brasileira. E com a ampliação que iniciou a partir de 2024, espera-se que mais de 120 mil novas empresas possam aderir a esse modelo, a esse método. A expectativa é de uma migração em massa nos próximos anos, impulsionada pela busca por redução de custo e maior competitividade industrial. Beleza até aqui. Como isso está conectado à construção de usinas fotovoltaicas, por exemplo? As usinas fotovoltaicas podem atuar no mercado livre de energia de duas formas principais. Primeiro, venda de energia no ambiente de contratação livre, ACL. As usinas solares geram energia e a vendem diretamente para consumidores livres, como indústrias e grandes empresas. Esses contratos são bilaterais, permitindo que as partes negociem preço, prazo e volume conforme as necessidades. A energia vendida pode ser negociada com preços fixos de longo prazo, garantindo assim previsibilidade, ou indexadas ao mercado, aproveitando flutuações favoráveis. Por exemplo, autoprodução e geração distribuída remota. Muitas empresas estão investindo em suas próprias usinas solares, seja por meio de autoprodução, quando geram para consumo próprio, ou por geração distribuída remota, quando consome energia gerada em locais diferentes de sua operação, reduzindo custos com encargos da rede de distribuição. Para concluir e recapitular algumas das oportunidades que falamos até o momento. Existem oportunidades devido à digitalização das subestações. Existem as oportunidades que estão precisando de modernização, da realização de retrofits, e existem oportunidades para novas subestações que estão sendo construídas. Dessas subestações novas que estão sendo construídas, uma parte vem dos leilões de transmissão. São 88 bilhões de reais aproximadamente que estão sendo investidos na infraestrutura de energia elétrica, como um todo, e uma boa parte desse investimento é para construir novas subestações. Esse investimento está gerando em torno de 166 mil empregos diretos. Outra parte de subestações estão sendo construídas em torno da demanda relacionada ao mercado livre de energia, que eu acabei de passar o conceito básico. Muitas usinas estão sendo construídas, grandes usinas vão precisar de profissionais de OIM, profissionais especialistas em projetos, profissionais especialistas em proteção. Com isso, a gente encerra a parte 3 e entra na última parte que trata das oportunidades em GTD e indústria. O setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, GTD, desempenha um papel essencial na infraestrutura do Brasil e apresenta um alto nível de complexidade. Dessa forma, a atuação de profissionais especializados é indispensável, uma vez que falhas nesses sistemas podem causar interrupções no fornecimento de energia, danos a equipamentos, ameaça à segurança das pessoas e grandes perdas financeiras. A mudança em direção à descentralização e digitalização faz com que a demanda por profissionais nesses 3 setores seja sempre alta. As indústrias, de forma geral, apesar da energia elétrica não ser o produto principal delas, também sempre demandam profissionais especialistas. Você consegue rapidamente se destacar no quadro de OIM de uma indústria se estiver bem capacitado. Em especial, destaco a indústria de siderurgia, mineração e petróleo e gás. Por quê? Apesar do produto principal geralmente não ser a energia elétrica, devido à alta demanda de energia que ela exige, todas elas têm inúmeras oportunidades, porque elas têm diversas subestações na planta. Sempre demanda atualizações da planta, seja para expansão ou para atualização de equipamentos, com motores, geradores, etc. Isso faz com que ela demanda profissionais especialistas também. Em todas essas indústrias, você tem a possibilidade de trabalhar como colaborador e também a possibilidade de prestar serviços. Mais à frente, eu vou trazer as empresas que contratam especialistas em proteção, detalhando cada uma. Com essa parte 4, eu encerro a parte das oportunidades para especialistas em proteção de sistemas elétricos. E vou entrar num tema extremamente importante no próximo slide. Falta de mão de obra qualificada no setor elétrico, um desafio para a área de proteção de sistemas elétricos. Agora vamos abordar um tema muito importante nessa sessão da aula que trata da falta de mão de obra qualificada. Podemos citar vários motivos para a falta de mão de obra técnica e de engenharia. A tecnologia está evoluindo mais rápido do que a educação tradicional, criando um descompasso entre o que se aprende na sala de aula e o que realmente o mercado exige. Cursos técnicos e de graduação muitas vezes não conseguem acompanhar o ritmo acelerado das inovações tecnológicas, resultando em profissionais que saem da formação com conhecimentos defasados. No setor elétrico, por exemplo, conceitos de automação, sistemas digitais de produção e controle, conceitos envolvendo a norma IEC 1850, estão em constante evolução, exigindo atualização contínua por parte dos profissionais para se manterem atualizados, para se manterem competitivos.
O envelhecimento da força de trabalho no setor elétrico é outro desafio significativo. Muitos profissionais que construíram suas carreiras trabalhando com sistemas analógicos e métodos tradicionais estão se aposentando, deixando uma lacuna de conhecimento. Esse cenário cria uma demanda crescente por novos talentos que dominem as tecnologias digitais. Além disso, essa transição representa uma grande oportunidade para aqueles que investem em capacitação contínua e especialização. A falta de interesse dos jovens por carreiras em ciências exatas tem impactado diretamente a formação de novos profissionais qualificados. O desafio de atrair talentos para engenharia elétrica, automação e áreas técnicas é uma realidade. Com isso, a escassez de mão de obra qualificada faz com que os profissionais que possuem a capacitação certa sejam cada vez mais disputados no mercado. Embora o Brasil enfrente uma taxa de desemprego elevada, o setor de energia elétrica apresenta uma realidade bastante distinta. A demanda por especialistas em proteção é alta, mas a oferta de profissionais qualificados é insuficiente para atender ao mercado. Seguindo, a importância da capacitação contínua para profissionais de proteção segundo o SIGRE. O SIGRE é uma das principais organizações globais dedicadas ao estudo e desenvolvimento de boas práticas para o setor elétrico. Entre os diversos trabalhos, artigos e documentos técnicos que a entidade publica, destaca uma série especial chamada Brochura Técnica, que reúne estudos aprofundados sobre temas relevantes para a indústria de energia elétrica. Essas brochuras são elaboradas com base em meses de pesquisas colaborativas, envolvendo especialistas de diversos países, resultando em documentos técnicos de alto valor para a comunidade profissional. Entre essas diversas brochuras publicadas, uma delas merece um destaque especial. A brochura técnica 599, intitulada Educação, Qualificação e Desenvolvimento Contínuo na área de proteção de sistemas elétricos. Esse documento apresenta uma análise aprofundada sobre as competências exigidas para os profissionais dessa área e destaca a necessidade de adaptação constante a novas demandas tecnológicas. Dentre as diversas conclusões da brochura, duas se destacam por sua relevância e impacto no mercado de trabalho. A necessidade de novas habilidades técnicas é a primeira. O documento enfatiza que o mercado já exige um novo profissional de proteção e controle, que deve dominar novas habilidades além do conhecimento tradicional em sistemas de potência. Esse profissional precisa estar preparado para atuar com automação e comunicação de sistemas, compreendendo as arquiteturas de rede e as tecnologias digitais aplicadas à subestação. Um dos pontos mais relevantes destacados na brochura é a importância da norma IEC 61850, que define os padrões de comunicação para a automação de subestações. O conhecimento dessa norma já é considerado fundamental para o novo perfil de profissional, tornando-se uma competência essencial no setor elétrico moderno. Dessa forma, aqueles que buscam se destacar na área precisam ampliar seus conhecimentos para além da proteção tradicional, desenvolvendo competências em rede de comunicação, protocolo e integração de sistemas. E a segunda conclusão é, além da escola tradicional, a necessidade de educação contínua é outro ponto crucial abordado na brochura. Lá eles constatam que o curso técnico e a graduação por si só não é mais suficiente para garantir a permanência do profissional no mercado de trabalho. O documento afirma também que a educação continuada deve fazer parte da carreira do especialista em proteção. Assim, para acompanhar as transformações constantes do setor elétrico, será necessário investir em cursos extras especializados que abordem tecnologias emergentes e ferramentas avançadas. Capacitações intensivas de curta ou longa duração, permitindo a rápida adaptação a novas exigências do mercado. Treinamentos práticos e atualizações constantes, garantindo que os profissionais estejam aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais de trabalho. Essa necessidade está diretamente relacionada à velocidade das mudanças tecnológicas. As escolas técnicas e universidades não conseguem acompanhar o ritmo de evolução do setor, tornando essencial que os profissionais assumam a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. No Brasil, essa realidade já é visível. Os profissionais recém-formados não chegam prontos para atender as demandas específicas da área de proteção. Assim, é necessária a capacitação para se tornar capazes de lidar com os desafios do setor. E aí que entra a importância que você está vendo nesse evento. Quando eu me formei, eu não consegui um mentor ou uma orientação profissional adequada no mercado de trabalho. Criamos esse evento justamente para ajudar nesse direcionamento. Chegamos ao fim do conteúdo de hoje e agora eu vou fazer um breve resumo do que você aprendeu comigo nessa aula. Ao longo da minha jornada, da experiência dos colaboradores da Pronext e dos nossos alunos, você pôde perceber que a área de proteção de sistemas elétricos é uma das mais promissoras atualmente. Há uma demanda por profissionais especializados, mas a oferta de mão de obra qualificada ainda é escassa, o que cria grandes oportunidades para quem busca capacitação. Você viu como enfrentamos esse desafio aplicando técnica e método e entendeu os principais cenários de oportunidades que o setor elétrico oferece.
Então, na parte 1, discutimos sobre a digitalização do setor elétrico, um movimento irreversível que tem transformado a indústria. Vimos como as empresas precisam investir nessa modernização para obter ganhos em eficiência, confiabilidade e segurança operacional. Na parte 2, exploramos o universo dos leilões de transmissão, entendendo sua importância para o desenvolvimento do país, e além disso abordamos que os leilões eles são essenciais para o setor, e analisamos os investimentos crescentes que vêm sendo realizados, abrindo inúmeras oportunidades de trabalho e também de negócios. Na parte 3, falamos sobre o mercado livre de energia, que está em plena expansão. Você entendeu como o crescimento de fontes de energia renovável, como eólica e solar, tem impulsionado o desenvolvimento desse mercado e gerado novas oportunidades para profissionais qualificados. E por último, na parte 4, vimos que os setores de geração, transmissão e distribuição, GTD, valorizam fortemente profissionais capacitados. Você aprendeu que há oportunidades tanto para atuar como colaborador em grandes empresas quanto para prestar serviços especializados. Além disso, discutimos um ponto essencial, a importância da qualificação profissional com base nas conclusões do SIGRE, e destacou 2 aspectos fundamentais: a necessidade de novas habilidades técnicas como automação, comunicação de sistemas e conhecimentos, como a norma 61150. A escola tradicional não é mais suficiente. O aprendizado contínuo é essencial para acompanhar as mudanças do setor e se manter competitivo no mercado de trabalho. O que vem por aí? O que você vai aprender na próxima aula? Na próxima aula você vai descobrir quais são os pilares de conhecimento essenciais para se tornar um especialista requisitado pelas empresas do setor elétrico. Além disso, vamos detalhar o mapa das oportunidades, mostrando quais empresas contratam especialistas em proteção de sistemas elétricos, o que elas mais valorizam em um profissional e quais habilidades são determinantes na hora da contratação. Então, fique ligado e não perca a próxima aula. Nos vemos em breve. Até mais.